Ela atirou uma pedra na Ferrari do milionário arrogante. O que ele fez em seguida deixou todo mundo sem palavras. O estrondo ensurdecedor de uma buzina cortou a tranquilidade da Oakwood Avenue. Um Aston Martin azul meia-noite, avaliado em mais do que o salário anual de todas as pessoas da rua juntas, desviou de um caminhão de entregas por um triz, quase atropelando uma senhora idosa que atravessava com seu andador. "Tira a carteira de motorista, vovó!" gritou Alexander Sterling, um magnata da tecnologia de 32 anos e autoproclamado disruptor da indústria financeira, enquanto pisava fundo no acelerador. Suas mãos, enluvadas em couro italiano, seguravam firme o volante, e os óculos escuros Tom Ford, personalizados, refletiam o sol da manhã. O mundo era sua pista de corrida, e todos os outros eram meros obstáculos. A 2 quadras dali, Sofia Mendes enfrentava a pior manhã da sua vida. A diretora do centro comunitário de 28 anos acabara de receber a notícia de que o financiamento para o programa de artes após a escola havia sido cortado novamente, a terceira vez naquele ano. "Como vou contar isso para as crianças?" murmurou, apertando a carta enquanto caminhava apressada pela calçada. Seus cachos escuros balançavam a cada passo decidido, e a bolsa de couro gasta batia contra o quadril. O som de pneus derrapando a fez olhar para cima, justo a tempo de ver o Aston Martin passando por uma poça, lançando uma onda de água suja sobre sua blusa branca e jeans. Sofia ficou paralisada, boquiaberta, enquanto o carro de luxo parava no semáforo à frente. Pela janela aberta, ela viu o motorista rindo ao falar no Bluetooth, completamente alheio ao que acabara de fazer. Algo dentro dela se quebrou. A luta constante para manter seus programas vivos, enquanto os ricos passavam sem se importar. Era demais. Sofia olhou para o chão, encontrou uma pequena pedra, e antes que sua razão pudesse agir, seus dedos a fecharam em punho. "Ei!" gritou, marchando em direção ao carro. Alexander estava prestes a fechar um negócio milionário quando ouviu o grito. Irritado com a interrupção, olhou pelo retrovisor e viu uma mulher ensopada, com um olhar selvagem se aproximando. "Richards, vou ter que ligar para você depois", disse pelo earpiece. "Tem uma doida aqui." O som do impacto da pedra contra o metal foi como um tiro. Alexander assistiu horrorizado enquanto a pequena pedra quicava na porta impecável do carro, deixando uma amassadura do tamanho de uma moeda. "Você é louca!" gritou, abrindo a porta do carro e descendo. "Você tem noção de quanto custa este carro?" Sofia manteve o olhar firme, o peito arfando. "Você tem noção de quanto custou essa blusa? Não que você se importe com alguém além de você mesmo. Você atirou uma pedra no meu carro." A voz de Alexander subiu em um tom exasperado, enquanto seu cabelo perfeitamente penteado caía desajeitadamente, e ele gesticulava com raiva. "Isso é vandalismo, é crime." "E agressão também é", Sofia rebateu, mostrando suas roupas molhadas. "E ser um idiota completo devia ser crime também." Uma multidão começou a se formar, celulares gravando o que rapidamente se tornava o entretenimento do bairro naquele dia. Alexander percebeu e ajeitou a gravata de seda italiana. A imagem pública era tudo para ele. "Vou chamar a polícia", disse, puxando o celular. Sofia riu, desafiadora. "Vá em frente. Vou adorar explicar para eles como o famoso Alexander Sterling. Sim, eu reconheço você daqueles outdoors pretensiosos. Dirige como se fosse dono da rua." Alexander congelou. Ela sabia quem ele era. A situação piorava a cada segundo. A última coisa que ele precisava era um vídeo nas redes sociais dele discutindo com uma mulher ensopada numa esquina. Seus conselheiros de diretoria iriam surtar. "Tudo bem", ele disse, cerrando os dentes e baixando o celular. "O que você quer? Dinheiro pelas suas roupas?" Os olhos de Sofia estreitaram perigosamente. "Ao contrário de você, eu não sou comprada. Quero um pedido de desculpas." "Um pedido de desculpas?" Alexander repetiu, como se ela tivesse pedido um rim. "Por quê?" "Por dirigir feito um louco.
por me molhar, por ser o perfeito exemplo de tudo que está errado com a elite privilegiada. A tensão entre eles foi interrompida pelo apito da buzina. O semáforo abriu e o trânsito começava a se formar atrás do Aston Martin abandonado de Alexander. Isso não acabou, avisou ele, voltando para o carro. Você está certa sobre isso, Sofia respondeu, já pensando em denunciar a direção imprudente dele. Nem eles notaram o Bentley preto e elegante estacionado do outro lado da rua, nem a senhora idosa com bengala que observava toda a cena com interesse pelas janelas escurecidas. Bem, Madame Eleanor Sterling murmurou para seu motorista: Acho que encontramos o par perfeito para o meu neto impossível. Anote o rosto daquela jovem. Quero saber tudo sobre ela até o jantar. Mal sabia Sofia que atirar aquela pedra desencadearia uma série de acontecimentos que mudariam sua vida para sempre. E mal sabia Alexander que sua avó, a matriarca formidável que controlava a fortuna da família, acabara de presenciar sua cena pública humilhante e já arquitetava um plano que o horrorizaria. A pedra havia sido lançada. Não havia mais volta. A mansão da família Sterling erguia-se imponente como uma fortaleza ancestral no ponto mais alto da colina, dominando a cidade abaixo. Construída há 3 gerações, quando os Sterlings encontraram petróleo pela primeira vez, ela permanecia um símbolo do dinheiro antigo e do poder que nem mesmo os bilhões da tecnologia de Alexander conseguiam ofuscar. Alexander entrou pela porta principal com passos firmes, ainda fervendo pela briga daquela manhã. A amassadura no seu Aston Martin parecia um golpe pessoal contra tudo que ele tinha conquistado. Senhor Sterling, sua avó pediu que o senhor se apresente no salão leste, anunciou Graves, o mordomo da família, que servia aos Sterlings desde que Alexander era bebê. Alexander olhou para seu relógio. Uma edição limitada que valia mais que a casa da maioria das pessoas. Tenho uma videoconferência em 20 minutos, resmungou ele. Madame Sterling está bastante insistente, senhor, Graves respondeu, com a neutralidade de sempre. Ela mencionou algo sobre o futuro da Sterling Enterprises. Isso fez Alexander prestar atenção. Sua avó, Eleanor Sterling, com seus 82 anos, ainda controlava 51 dos negócios da família. Quando ela falava sobre o futuro da empresa, até Alexander sabia que não podia ignorar o chamado. O Salão Leste era o domínio de Eleanor, um ambiente intocado desde os anos 60, repleto de antiguidades valiosas e retratos de familiares Sterling de olhar severo. Eleanor estava sentada em sua poltrona favorita, ereta como uma flecha apesar da idade, os cabelos prateados, impecavelmente arrumados. Alexander, disse sem tirar os olhos do tablet, uma das poucas concessões dela à tecnologia moderna. Você está atrasado. Na verdade, estou adiantado pela primeira vez, vovó, ele respondeu, inclinando-se para beijar sua bochecha enrugada. O que há de tão urgente na empresa? Eleanor largou o tablet e fixou no neto um olhar penetrante. A empresa está bem. É você que me preocupa. Alexander se endireitou. Eu? Minha divisão teve lucros recordes no último trimestre. E seu comportamento público quebrou todos os recordes, Pipot, para pior, respondeu Eleanor, batendo o dedo impecável no tablet. Como no espetáculo desta manhã. Com uma clareza horrível, Alexander entendeu a que ela se referia. Você viu aquilo? A internet inteira está prestes a ver, disse Eleanor, virando o tablet para mostrar uma postagem nas redes sociais. Bilionário da tecnologia Alexander Sterling, surtando por causa de amassado no carro enquanto molha pedestre inocente. O vídeo já tinha milhares de visualizações. O estômago de Alexander gelou. Aquela mulher jogou uma pedra no meu carro. Depois você molhou a roupa dela e quase atropelou uma senhora idosa, que por acaso está no conselho da Fundação Westfield. Alexander apertou o nariz com força. A Fundação Westfield era uma das maiores parceiras beneficentes da Sterling Enterprises. Vou deixar o departamento de comunicação cuidar disso. Você não consegue sair da situação em que se meteu, Alexander, disse Eleanor, a voz suavizando levemente.
Seu avô e eu não construímos essa empresa para que nosso neto virasse mais um rico mimado que acha que o mundo gira ao redor dele. Eu tripliquei o valor da divisão de tecnologia, ele se defendeu, mas sabia que havia perdido a batalha. Eleanor suspirou. Você sabe as condições do testamento do seu avô? No seu 360º aniversário, em 3 meses, você assumirá o controle da empresa como homem casado, ou seu primo Richard tomará o cargo. Alexander zombou. Essa cláusula arcaica não tem validade legal hoje em dia. Tem quando eu controlo o conselho, respondeu Eleanor, simples e direta. Seu avô acreditava que um homem precisa de um parceiro para mantê-lo firme antes de liderar efetivamente. E eu concordo, especialmente pelo seu comportamento recente. Então quer que eu arrume uma esposa em 3 meses? Isso não é 1800, vovó. Os lábios de Eleanor se curvaram em um sorriso que fez Alexander ficar imediatamente desconfiado. Na verdade, eu já encontrei uma para você. Do outro lado da cidade, Sofia Mendes tentava salvar o que restava do seu dia. Depois de trocar de roupa na sala comunitária, ela se jogou no trabalho, determinada a não deixar Alexander Sterling estragar seu humor ainda mais. Senhorita Mendes, tem alguém aqui para vê-la, disse Thomas, o voluntário adolescente que ajudava na recepção após a escola. Sofia levantou os olhos do formulário de solicitação de verba que reescrevia. Não tenho nenhum compromisso esta tarde. Ela disse que é importante algo sobre financiamento. Thomas sussurrou a última palavra como se fosse sagrada. O coração de Sofia disparou. Financiamento era exatamente o que eles precisavam. Pode mandar entrar. Ela não estava preparada para a elegante senhora idosa que entrou em seu escritório, apoiada em uma bengala ornamentada que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de Sofia. Senhorita Mendes, Eleanor Sterling. A mulher estendeu a mão. O sangue de Sofia gelou quando reconheceu o nome. Sterling? Como Alexander Sterling? Exatamente, confirmou Eleanor, sentando-se na cadeira à frente da mesa de Sofia, sem esperar convite. Eu testemunhei seu encontro com ele esta manhã. A postura profissional de Sofia desmoronou. Senhora Sterling, eu posso explicar sobre a pedra. Eleanor dispensou a preocupação dela com um gesto. Por favor, se mais pessoas o enfrentassem, talvez ele não fosse um terror assim. E é Madame Sterling, querida. Confusa, Sofia assentiu. Madame Sterling, o que posso fazer por você? Na verdade, o que eu posso fazer por você, senhorita Mendes? Eleanor colocou uma pasta de couro sobre a mesa cheia de papéis de Sofia. Dentro, você vai encontrar detalhes sobre uma doação de 5 milhões de dólares para o seu centro comunitário, renovável anualmente pelos próximos 10 anos. O queixo de Sofia caiu. Ela lutava por migalhas de financiamento há anos, e agora aquela mulher estava oferecendo casualmente mais dinheiro do que ela jamais imaginara. Isso é incrivelmente generoso, mas eu não entendo, disse ela desconfiada. Claro que há uma condição, continuou Eleanor, com os olhos brilhando de um jeito que deixou Sofia imediatamente desconfiada. Que tipo de condição? Sofia perguntou cautelosa. Você vai se casar com meu neto dentro de um mês. Sofia encarou a senhora idosa, esperando alguma piada, mas quando não veio nenhuma, explodiu em uma risada nervosa. Essa foi boa. O Javier te mandou fazer isso? Nem estamos no dia da mentira. Eleanor não esboçou um sorriso. Garanto, senhora Mendes, isso não é brincadeira. Meu neto precisa estar casado antes do aniversário de 33 anos para assumir o controle da nossa empresa. Você precisa do financiamento para seus programas comunitários admiráveis. Estou propondo um acordo que será benéfico para ambos. A risada de Sofia morreu na garganta. Você está falando sério? Perfeitamente, respondeu Eleanor. Mas por que eu? Seu neto e eu nos detestamos. Acabamos de nos conhecer hoje de manhã, quando eu joguei uma pedra no carro dele. Exatamente, disse Eleanor, satisfeita. Você é a primeira mulher que vejo enfrentar ele em anos. Todo mundo ou teme o dinheiro dele ou quer esse dinheiro. Você, senhora Mendes, não fez nenhum nem outro.
Sofia levantou-se, andando de um lado para o outro, em seu pequeno escritório. Isso é loucura. Casamentos arranjados não existem mais, especialmente entre completos estranhos que não se suportam. Será só por um ano, continuou Eleanor, como se Sofia não tivesse falado nada. Depois você pode pedir o divórcio em silêncio. Você manterá o financiamento da doação e Alexander continuará no comando da empresa. Sofia parou de andar. Um ano da minha vida casada com o homem mais arrogante que já conheci, em troca de garantir o futuro do meu centro comunitário por uma década? Pensou alto. Pense em todas as crianças que você poderia ajudar. Eleanor falou suavemente. Os programas que você poderia financiar, a diferença que poderia fazer. A mente de Sofia disparou. Era loucura. Mas a parte racional não podia deixar de calcular quantas vidas poderiam mudar com aquele dinheiro. Os programas extracurriculares poderiam crescer. Eles poderiam contratar funcionários de verdade, ao invés de depender só de voluntários. Poderiam reformar o prédio decadente. Seu neto sabe desse plano ridículo? Finalmente perguntou Sofia. O sorriso de Eleanor se alargou. Está sendo informado agora mesmo. Na mansão Sterling, Alexander estava tendo um ataque. Você quer que eu faça o quê? Fale mais baixo, Alexander. Eu te criei melhor do que isso, repreendeu Eleanor. Você espera que eu case com a louca que vandalizou meu carro esta manhã? Alexander passou as mãos pelos cabelos impecáveis, destruindo horas do trabalho do seu cabeleireiro. Você enlouqueceu? Pelo contrário, encontrei a solução perfeita para o nosso problema, disse Eleanor com uma agilidade surpreendente para sua idade. Sofia Mendes dirige um centro comunitário que atende jovens carentes, exatamente o tipo de conexão que a Fundação Sterling precisa para melhorar nossa imagem pública depois das suas últimas escapadas. Então contrate-a como consultora. Não me case com ela como uma princesa medieval. A reunião do conselho é amanhã de manhã. Quero que anuncie seu noivado. Eleanor foi em direção à porta e parou. Ah, e ela vai jantar conosco hoje às 8. Não se atrase. Alexander ficou boquiaberto no meio da sala enquanto a avó saía. Sir Graves apareceu na porta. Devo preparar sua jaqueta de jantar para esta noite? Alexander pegou o objeto mais próximo, um vaso valiosíssimo da dinastia Ming, e por um momento louco pensou em arremessá-lo pela sala. Então lembrou da última vez que quebrou uma herança da família e passou um mês sem receber a mesada do seu fundo fiduciário. Sim, Graves, e um uísque duplo. Enquanto o motorista de Eleanor a levava de volta à mansão, ela permitiu a si mesma um sorriso satisfeito. Fase 1 do plano estava completa. Sofia não tinha dito sim, mas também não disse não. E Alexander, por mais que reclamasse, nunca arriscaria perder a empresa para o primo Richard. Às vezes, os jovens precisam de um empurrão na direção certa, murmurou Eleanor para si mesma. O motorista, acostumado às frases enigmáticas da patroa, apenas assentiu no retrovisor. James, disse Eleanor de repente, o chefe sabe que teremos um convidado para o jantar? Sim, madame. E a suíte azul foi preparada conforme pediu. Eleanor assentiu satisfeita. Excelente. Tenho a sensação de que a senhora Mendes vai precisar passar a noite depois que ela e Alexander discutirem os termos. No seu pequeno apartamento, Sofia olhava para o cartão de visita que Eleanor havia deixado. No verso, o endereço e o jantar às 8. Isso é loucura, disse para sua gata Freda. Completamente loucura. Freda mia, parecendo concordar. Ainda assim, Sofia se viu abrindo o armário, afastando suas roupas práticas de trabalho para encontrar o único vestido de festa que tinha, um verde escuro, comprado em promoção para o casamento da sua colega de faculdade 3 anos atrás. Vou só dizer que não pessoalmente, justificou para Freda. É o mínimo que se deve fazer. O olhar crítico de Freda deixava claro que ela não acreditava nem por um segundo. O Uber de Sofia parou nos portões da mansão Sterling exatamente às 18h30. Ela ficou paralisada no banco de trás, repassando cada decisão que a levara até aquele momento. É aqui, certo? Perguntou o motorista, fitando os imponentes portões de ferro com uma pitada de apreensão.
Aparentemente, Sofia murmurou, segurando sua bolsa de couro desgastada como se fosse um escudo. Passara a tarde toda pesquisando sobre Alexander Sterling, prodígio da tecnologia, playboy notório e, segundo várias matérias duras, o queridinho corporativo da América. Nada daquilo melhorava sua impressão sobre ele. Os portões se abriram automaticamente e o Uber avançou pela longa estrada sinuosa. O estômago de Sofia se revirava em nós cada vez mais complexos, enquanto a mansão aparecia. Uma obra-prima arquitetônica que a fazia se sentir ainda mais deslocada naquele vestido de 3 anos e salto comprado em loja popular. Boa sorte aí dentro, disse o motorista enquanto ela descia. Esse tipo de lugar devora gente como agente de aperitivo. Valeu pelo incentivo, respondeu Sofia, seca, mas ainda assim o deixou bem gratificado. Mal alcançara a imensa porta da frente quando ela se abriu, revelando o mordomo que acompanhara Eleanor ao centro comunitário. Senhorita Mendez, bem-vinda à mansão Sterling, disse ele com uma leve reverência. Sou Graves. A senhora Sterling está esperando pela senhora no salão principal. Sofia o seguiu pelo saguão, maior que seu apartamento inteiro, passando por obras de arte e antiguidades que provavelmente custavam mais do que seu salário anual. Cada passo no chão de mármore ecoava como uma contagem regressiva para o desastre. Senhorita Sofia Mendes Graves, anunciou ele ao entrarem em uma sala ricamente decorada, onde Eleanor estava sentada com majestade em um sofá de veludo. Ah, Sofia, na hora certa, disse Eleanor, estendendo a mão calorosamente. Pontualidade, outra qualidade excelente que Alexander poderia aprender com você. Onde está o Sr. Sterling? Sofia perguntou, olhando ao redor nervosa. Fazendo uma entrada triunfal sem dúvida, respondeu Eleanor, com um leve tom de desaprovação. Whisky Graves para nossa convidada. Na verdade, eu preferiria... Sofia começou. Bobagem, querida. Você vai precisar, interrompeu Eleanor, dando um tapinha no assento ao lado dela. Agora, antes que meu neto chegue, vamos estabelecer algumas regras para esse acordo. Sofia se acomodou, desconfortável, na beirada do sofá. Madame Sterling, eu ainda não concordei com nada. Mas você está aqui, Eleanor apontou com um sorriso vitorioso, o que significa que está considerando. Antes que Sofia pudesse responder, as portas do salão se abriram com força e Alexander entrou, parecendo ter acabado de sair da capa da GQ. Smoking impecavelmente alinhado, cabelo artisticamente bagunçado e uma expressão de fúria contida. Avó, isso já foi longe demais, começou ele, mas parou ao avistar Sofia. Os olhos estreitaram-se. Você realmente veio, Sr. Sterling, Sofia disse, fria, aceitando o copo de uísque que ele ofereceu e tomando um gole que queimou até o fim. Por favor, se vamos nos comprometer, deveria chamá-lo de Alexander, disse Eleanor alegremente, claramente se divertindo com a tensão entre eles. Não vamos nos comprometer, rosnou Alexander, caminhando até a mesa de bebidas e servindo-se generosamente. Esse esquema todo é ridículo. É assim que chamam estatutos corporativos juridicamente vinculantes hoje em dia? Ridículo. E o que você acha, senhorita Mendes? Você acha que 5 milhões de dólares para o seu centro comunitário é igualmente ridículo? Perguntou Eleanor inocentemente. 5 milhões? Você está louco? Sofia endireitou a coluna, encontrando coragem. Para constar, também acho tudo isso completamente louco, mas ao contrário do Sr. Sterling, estou disposta a pelo menos discutir isso, pelo bem dos 300 crianças que dependem dos nossos programas. Que nobre, Alexander zombou, arrastando as palavras. Disposta a se vender em casamento pelo bem maior? Os olhos de Sofia brilharam perigosamente. Melhor que vender minha alma por um escritório de canto e um carro que custa mais que o que a maioria ganha em uma década. Jantar servido, anunciou Graves na porta, interrompendo no momento certo, antes que a discussão escalasse. A sala de jantar parecia a saída de Downtown Abbey, lustres de cristal,
porcelana pintada à mão e talheres suficientes para confundir até um graduado em culinária. Sofia observava discretamente Eleanor para entender qual garfo usar em cada prato. Então, Alexander, começou Eleanor, enquanto serviam o primeiro prato, Sofia administra o Centro Comunitário Westside. O programa de artes depois da escola recentemente perdeu seu financiamento. Fascinante, Alexander respondeu, sem tirar os olhos do prato. Sofia tomou mais um gole de vinho. É fascinante, sim, se você se importa com crianças terem um lugar seguro para ir depois da escola, em vez de apartamentos vazios ou esquinas perigosas. E suponho que vai me dizer que isso é minha responsabilidade de alguma forma. Nem tudo gira em torno de você, Sr. Sterling, retrucou Sofia, embora eu esteja aprendendo que esse é um conceito difícil para você entender. Eleanor brilhava entre eles, como uma fã de tênis assistindo a uma partida emocionante. É exatamente por isso que vocês são perfeitos um para o outro. Sofia não hesitou. Eu coloco você no seu lugar, Alexander. Perfeitos um para o outro, escofou Alexander. Avó, ela atirou uma pedra no meu carro e eu faria de novo, Sofia murmurou no copo de vinho. Alexander lançou um olhar furioso. Viu? Tendências violentas, nada de material para a esposa. Ah, por favor. Sofia revirou os olhos. Foi só uma pedrinha, não um pedregulho. Sua masculinidade frágil sofreu mais dano do que seu carro precioso. Meu quê? Mas Sofia continuou ganhando confiança no assunto. Não estou nem um pouco interessada em ser sua esposa, assim como você não quer ser meu marido. Mas, diferente de você, eu estou disposta a fazer sacrifícios por algo maior do que eu mesma. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Eleanor observava cuidadosamente o rosto do neto. Pela primeira vez naquela noite, Alexander parecia sem palavras. O acordo será apenas por 1 ano, Eleanor os lembrou. Basicamente uma transação comercial. Sofia recebe o financiamento que seu centro tanto precisa. E você, Alexander, assume o controle da empresa no lugar do seu primo Richard. A mandíbula de Alexander se apertou ao ouvir o nome do primo. Richard não conseguiria administrar nenhuma barraca de limonada, quanto mais a Sterling Enterprises. Então talvez você devesse considerar a proposta da senhorita Mendes com mais seriedade, sugeriu Eleanor. É a sua proposta, avó, não dela, Alexander rebateu. Sofia largou o garfo. Na verdade, se vamos negociar termos, tenho algumas condições. Os dois Sterling a olharam surpresos. Condições? Alexander repetiu, incrédulo. Você está em posição de exigir alguma coisa? Sofia interrompeu, contando nos dedos. O financiamento não tem amarras, exceto o casamento. Os programas do centro comunitário ficam sob meu controle total. Eleanor assentiu. Naturalmente. 2. Moramos separados. Eu mantenho meu apartamento. Alexander riu, debochado. 3. Sofia continuou ganhando coragem. Em público, mantemos uma relação respeitosa e convincente. Nada de me envergonhar, brigas públicas, nem sinais óbvios de que isso é uma farsa. Tudo bem, Alexander cedeu, mas vale para os dois lados. Nada de jogar pedras ou fazer acusações sobre minha masculinidade frágil. 4. Sofia prosseguiu. O casamento é estritamente profissional, sem expectativas físicas. Alexander quase cuspia o vinho. Confie em mim, isso não será problema. E 5, concluiu Sofia, encarando Alexander firmemente. Você vai concordar em ser voluntário no centro comunitário 1 vez por semana durante esse acordo. Dessa vez, Alexander engasgou com a bebida. Absolutamente não, ele reagiu. É uma ótima chance para melhorar sua imagem pública, depois daquele incidente infeliz com as modelos de biquíni e o iate em Mônaco. Sofia ergueu a sobrancelha e Alexander teve a graça de parecer um pouco constrangido. Tudo bem, resmungou. 1 hora por semana, não mais. 3 horas, Sofia rebateu. E você tem que participar de verdade, não ficar só parado parecendo bonito. Você acha que eu sou bonito? Alexander sorriu, provocando. Sofia ignorou a provocação. Temos um acordo? Alexander a estudou do outro lado da mesa, expressão indecifrável. Você negocia duro para quem jogou uma pedra no meu carro esta manhã.
A vida é assim, rápida e inesperada. Sofia respondeu sem hesitar. O canto da boca de Alexander se mexeu, quase, mas não chegou a formar um sorriso. 1 ano sem relação física, 3 horas por semana no seu centro comunitário e fingimos para o mundo que estamos loucamente apaixonados. Igual conto de fadas, Sofia disse com doçura exagerada. Então acho que temos um noivado, Eleanor exclamou, unindo as mãos em alegria. Graves, traga o champanhe. Quando Graves apareceu com um balde de gelo contendo uma garrafa claramente e absurdamente cara, Alexander se inclinou sobre a mesa para Sofia. Sabe que está fazendo um acordo com o diabo, não é? Ele murmurou. Sofia o encarou sem piscar. Não, Sr. Sterling. O diabo é quem está fazendo um acordo comigo. Pela primeira vez naquela noite, o sorriso de Alexander parecia verdadeiro. O resto do jantar passou num turbilhão de detalhes e planos. Eleanor parecia ter pensado em tudo, desde o comunicado estratégico para a imprensa anunciando o romance repentino, ao anel de noivado cuidadosamente escolhido, uma peça vintage da coleção da família Sterling, até a cerimônia íntima marcada para exatamente 3 semanas depois. 3 semanas? Sofia protestou. Isso é impossível. Nada é impossível com dinheiro suficiente, querida, Eleanor garantiu. Além disso, precisamos garantir que Alexander assuma o controle antes do aniversário dele. Quando a sobremesa chegou, a cabeça de Sofia rodava, e não era só pelo champanhe. De algum modo, ela tinha concordado em se casar com um homem que conhecera naquela manhã, quando jogou uma pedra no carro dele. Um homem que representava tudo o que ela desprezava sobre desigualdade de riqueza. Um homem que agora discutia com a avó sobre a lista de convidados do casamento. Acho que preciso de ar, Sofia anunciou, levantando-se da mesa. O jardim está lindo nesta hora, Eleanor sugeriu. Alexander, por que não mostra as rosas para Sofia? Não era bem uma sugestão. Relutante, Alexander se levantou e fez um gesto para que Sofia o seguisse. O jardim da Sterling era realmente espetacular. Um paraíso meticulosamente cuidado, com caminhos de pedra serpenteando entre flores em plena floração, fontes elegantes e arbustos perfeitamente aparados. Em outras circunstâncias, Sofia poderia ter se encantado. Sua avó é uma força da natureza, ela comentou, enquanto caminhavam lado a lado pela trilha iluminada pela lua. A risada de Alexander foi surpreendentemente calorosa. É pouco para dizer. Eleanor Sterling já fez o CEO de uma multinacional chorar durante uma reunião de diretoria. O homem tinha 62 anos. Eles chegaram a um banco de pedra ao lado de um espelho d'água. Sofia sentou-se de repente, consciente do quanto estava exausta. Será que vamos mesmo fazer isso? Perguntou baixinho. Alexander continuava em pé, mãos nos bolsos, olhando fixamente para a água. Parece que não temos muita escolha. Eu preciso da companhia. E você precisa do dinheiro. Não para mim. Sofia sentiu a necessidade de esclarecer. Para o centro. Sim, sua generosidade está mais que clara. Alexander respondeu, seco, mas sem o veneno de antes. Um silêncio confortável caiu entre eles, o primeiro do dia que não estava carregado de tensão ou animosidade. Para o que vale, sinto muito por ter te molhado de manhã, disse Alexander, finalmente. Sofia levantou o olhar surpresa. O grande Alexander Sterling acabou de pedir desculpas a uma simples mortal? Não se acostume, ele avisou, mas havia um toque de humor na voz. Uma estrela cadente riscou o céu acima deles e Sofia sentiu um nó estranho no estômago, que logo atribuiu à comida pesada e ao champanhe. Devemos voltar, Alexander disse, oferecendo a mão para ajudá-la a levantar. Sofia hesitou antes de aceitá-la, notando pela primeira vez o quanto a palma dele estava quente contra a dela, como sua mão pequena desaparecia facilmente na mão maior dele. 1 ano, ela se lembrou, tanto para ele quanto para ela. Só precisamos sobreviver por 1 ano, Alexander murmurou, seu rosto impossível de decifrar à luz da lua. 1 ano, concordou ela.
Quanto de difícil isso pode ser? Enquanto voltavam para a mansão, nenhum dos dois falou sobre o fato de ainda estarem de mãos dadas. Bilionário da tecnologia, Alexander Sterling, noivo de ativista comunitária, um conto de fadas moderno. O título gritava em todos os sites de fofoca e publicações de negócios do país. Sofia olhava para o celular, incrédula, deslizando por artigo após artigo que analisavam seu romance turbulento com Alexander. Estão me chamando de Cinderela do Vale do Silício, resmungou, deixando a cabeça cair na mesa do centro comunitário. Tem até hashtag Sterling Cinderella. Seu assistente, Javier, espiou por cima do ombro para a tela do celular. Poderia ser pior. Pelo menos não estão te chamando da mulher que jogou uma pedra no carro dele. Isso foi há 3 dias, murmurou Sofia. Como essa é minha vida agora? Segundo o comunicado de imprensa meticulosamente planejado por Eleanor Sterling, Alexander e Sofia estavam namorando secretamente há meses, depois de se conhecerem em um baile beneficente. O noivado era a culminação de um romance apaixonado mantido em sigilo até então. A boa notícia, apontou Javier, é que as doações para o centro triplicaram desde o anúncio. Pelo visto, todo mundo quer apoiar a caridade da futura senhora Sterling. Sofia fez uma careta ao ouvir o título. Não me chame assim. Melhor se acostumar, Javier avisou, justo quando o celular dela vibrou com uma mensagem. Carro do Alexander em 10. A avó insiste nas fotos de noivado no parque. Use algo elegante, mas acessível. Não são minhas palavras. Sofia respondeu. Estou trabalhando. Alguns de nós têm empregos de verdade, Alexander. E alguns têm avós que podem destruir nosso futuro sozinhas, se não cooperarmos. 10 minutos, tenho que ir, disse Sofia pegando a bolsa. Pelo visto, preciso parecer acessível e elegante para as fotos de noivado. Espera. Javier bloqueou a saída dela. Você não pode ir assim. Sofia olhou para a blusa simples e a calça prática. O que tem de errado com isso? Javier desapareceu no armário e voltou com uma peça. A Fundação Eleanor Sterling entregou isso esta manhã com instruções para você usar nas fotos. Mandaram roupa para mim? A voz de Sofia subiu uma oitava, como se fosse uma boneca de vestir. Mesmo assim, a curiosidade venceu. Dentro da bolsa havia um vestido de verão simples, mas lindamente cortado, em um tom azul petróleo que combinava perfeitamente com seus olhos. Na verdade, é bonito, admitiu relutante. 15 minutos depois, Sofia saiu do centro comunitário e viu não apenas o carro, mas Alexander encostado em um Bentley prata elegante, irritantemente bonito em roupas casuais de grife que provavelmente custavam mais do que o aluguel mensal dela. Você está atrasada, ele disse como saudação. Então parou para observá-la. Você está diferente. Sua avó mandou o vestido, Sofia explicou, de repente consciente de si. Alexander assentiu. Ela é meticulosa e geralmente está certa, embora eu nunca diga isso a ela. Ele abriu a porta do passageiro para ela, um gesto surpreendentemente cavalheiresco para alguém que ela ainda considerava um idiota mimado. Sem motorista hoje? Sofia perguntou quando Alexander entrou no banco ao lado dela. Achei que deveríamos ter uma chance de alinhar nossa história antes de enfrentar os fotógrafos, explicou ele, entrando suavemente no trânsito. Segundo as redes sociais, estamos loucamente apaixonados depois de nos conhecermos no baile beneficente do governador há 6 meses. Mas eu não estava no baile, Sofia contrapôs. Não importa. Ninguém checa esses fatos, Alexander disse, com a confiança de quem passou a vida controlando narrativas públicas. Precisamos concordar nos detalhes básicos. Como eu pedi você em casamento nossos lugares favoritos para sair, porque mantivemos segredo. Sofia virou no banco para encará-lo. Por que mantivemos segredo? Alexander pensou enquanto navegava pelo trânsito do centro. Porque você se preocupava que sua relação com um magnata capitalista, suas palavras, afetasse sua credibilidade no mundo do ativismo comunitário. Contra sua vontade, Sofia riu.
Isso até que faz sentido. Eu às vezes tenho boas ideias, disse Alexander com um tom seco. Foi assim que fiz meu primeiro bilhão. E eu que pensei que você só tivesse herdado tudo, comentou Sofia. Os nós dos dedos de Alexander ficaram levemente brancos no volante. Eu construí a Sterling Tech do zero. A avó financiou a rodada inicial, mas cada centavo depois disso eu ganhei sozinho. Sofia ouviu o orgulho na voz dele e guardou essa informação. Aparentemente, Alexander Sterling não gostava mais que suas conquistas fossem menosprezadas. Então ela mudou de assunto. Como você propôs? Perguntou. Chefe particular, quarteto de cordas, pétalas de rosa. O pacote padrão de pedido de casamento bilionário, sugeriu Alexander. Sofia balançou a cabeça. Muito clichê. Ninguém acreditaria que eu aceitaria algo tão impessoal. Alexander a olhou com curiosidade genuína. O que você aceitaria? A pergunta pegou Sofia desprevenida. Algo pensado. Algo que mostrasse que você realmente me conhece. Não apenas coisas caras que você acha que vão me impressionar. Uma expressão estranha cruzou o rosto de Alexander, algo quase como fascínio. Antes que pudesse responder, chegaram ao parque onde uma pequena equipe de fotógrafos já os esperava. Pronta para se apaixonar loucamente de Eurita Mendes? Alexander perguntou, desligando o motor. Sofia respirou fundo. Tão pronta quanto vou ficar, Sr. Sterling. Alexander estendeu a mão até o porta-luvas e tirou uma pequena caixa de veludo. Quase esqueci o adereço mais importante, o anel. Dentro, não havia o que Sofia esperava. Em vez de um diamante ostensivo que pareceria ridículo em sua mão, era uma peça vintage delicada, uma esmeralda cercada por pequenos diamantes em uma intricada armação de platina. Foi da minha avó, explicou Alexander, enquanto colocava o anel no dedo dela. Ela insistiu. É lindo, admitiu Sofia, surpresa com o quão perfeitamente encaixava. Não se apegue, avisou Alexander. Volta para o cofre da família em 1 ano. No momento em que saíram do carro, foram cercados pelos fotógrafos. Alexander imediatamente protegeu Sofia, envolvendo o braço em volta da cintura dela, com uma expressão que parecia genuína adoração enquanto olhava para ela. Sr. Sterling, Sofia está aqui. Quando será o casamento? Mostra o anel, gritaram os fotógrafos. Alexander lidou com eles com a facilidade de quem está acostumado, mantendo Sofia perto ao posar para fotos ao lado de uma cerejeira em flor, sentados em um banco do parque, caminhando de mãos dadas por um caminho pitoresco. Linda! Agora beije ela, Alexander, chamou um fotógrafo. Sofia ficou tensa, mas Alexander desviou com elegância. Minha noiva não é uma foca performática, disse com um sorriso charmoso, porém firme. Vamos guardar nossos momentos privados para nós, se não se importam. Sofia lançou um olhar agradecido, que ele reconheceu com um leve aceno. Vocês formam um casal tão improvável, comentou um jornalista da Vanity Fair. O bilionário da tecnologia e a ativista comunitária. O que os uniu? Alexander apertou a mão de Sofia. Um sinal para ela responder. Às vezes, o coração quer o que quer, disse ela, surpreendendo-se com a naturalidade da mentira. Apesar das nossas diferenças profissionais, descobrimos que compartilhamos muitos valores. Tipo o quê? O jornalista pressionou. Sofia pensou rápido. Acreditamos no poder da educação para transformar vidas. Só que abordamos isso de ângulos diferentes. Eu, através do trabalho direto na comunidade. Alexander, pela tecnologia. Alexander olhou para ela com surpresa genuína antes de acrescentar. Sofia me ajudou a ver que o impacto verdadeiro acontece na comunidade e espero que eu tenha mostrado a ela que, quando bem direcionados, os recursos corporativos podem amplificar esse impacto. As respostas pareceram satisfazer a imprensa e logo a sessão de fotos estava terminando. Quando os últimos fotógrafos guardaram seus equipamentos, Sofia soltou um suspiro que não sabia que estava aprendendo. Você é boa nisso, Alexander comentou, enquanto caminhavam de volta ao carro. Mentir quer dizer encontrar o fio da verdade na narrativa, corrigiu ele.
É uma habilidade valiosa. De volta ao carro, Alexander conferiu o relógio. Temos reserva no La Mer em meia hora. Ordem da avó. Nosso primeiro jantar público como noivos. Sofia gemeu. Não podemos só pegar algo no drive-thru e encerrar o dia? Estou exausta de tanto sorriso falso. Para surpresa dela, Alexander hesitou. Sabe de uma coisa? Por que não? 20 minutos depois, estavam estacionados em um mirante panorâmico da cidade comendo hambúrgueres e batatas fritas de um drive-thru local. Eleanor Sterling teria um treco se nos visse agora, disse Alexander, mergulhando uma batata frita no milkshake de Sofia. Ei, Sofia protestou. Coma o seu. Compartilhar é cuidar, querida, provocou Alexander, adotando o tom açucarado que usara para os fotógrafos. Sofia revirou os olhos, mas acabou sorrindo, contra sua vontade. A luz dourada do pôr-do-sol, com a gravata frouxa e uma mancha de ketchup na camisa de grife, Alexander parecia quase normal, quase simpático. Então ela disse que roubou uma das batatas dele em retaliação. Me diga algo verdadeiro sobre o Alexander Sterling real, não a versão dos releases de imprensa. Alexander refletiu enquanto mastigava. Odeio caviar, finalmente admitiu. Todo mundo espera que eu ame porque é caro. Mas tem gosto de gosma de peixe salgada. Sofia riu. Esse é seu segredo obscuro, sua aversão a caviar. Sua vez, retrucou Alexander. Algo verdadeiro sobre Sofia Mendes. Sofia pensou por um momento. Quando era pequena, queria ser bailarina. Tive aulas no centro comunitário onde trabalho agora. Por isso lutei tanto para manter os programas de arte quando cortaram o financiamento. Alexander a observava com uma intensidade inesperada. Você nunca tentou seguir isso profissionalmente? Nem todo mundo tem o luxo de realizar os sonhos da infância, disse Sofia, com uma voz mais afiada do que pretendia. Alguns de nós precisam encarar a realidade. Um silêncio desconfortável caiu entre eles. Alexander amassou o papel do hambúrguer e o jogou com precisão na sacola de comida para a viagem. Devíamos ir para o La Mer, disse, a voz voltando ao tom formal de sempre. Já mantivemos as aparências o suficiente por hoje. O breve momento de conexão desapareceu tão rápido quanto surgiu. Quando chegaram ao restaurante, voltaram a ser o que realmente eram. Dois estranhos ligados por um acordo de negócios, interpretando papéis para beneficiar terceiros. O maître os recebeu calorosamente e os conduziu até a melhor mesa, com vista tanto para o restaurante quanto para a baía, criando o clima perfeito. Alexander pediu champanhe sem consultar a carta de vinhos, claramente um cliente habitual. 2 atuações convincentes, disse, erguendo a taça depois que o garçom saiu. Sofia tilintou sua taça contra a dele. E que consigamos o que ambos queremos. Enquanto bebiam o champanhe, um casal mais velho e distinto se aproximou da mesa. Alexander, que surpresa agradável, disse o homem, batendo no ombro dele. Alexander levantou-se imediatamente, a postura rígida. Senador Williams, senhora Williams, um prazer vê-los. Lemos sobre seu noivado, disse a senhora Williams, voltando-se para Sofia. Deve ser a sortuda. Sofia forçou um sorriso e estendeu a mão. Sofia Mendes, prazer em conhecê-los. Sofia administra o centro comunitário Westside, acrescentou Alexander suavemente, colocando a mão na lombar dela num gesto que parecia protetor. Os programas extracurriculares dela têm mostrado resultados notáveis na melhora do desempenho escolar. O senador Williams parecia impressionado. É mesmo? Estamos sempre buscando iniciativas comunitárias de sucesso para apoiar. Talvez devêssemos conversar algum dia, senhorita Mendes. Sofia piscou surpresa. Eu adoraria, senador. Depois de algumas gentilezas, os Williams seguiram para sua mesa. Sofia olhou para Alexander com um olhar interrogativo. Você não precisava fazer isso, disse baixinho. Fazer o quê? Falar sobre o centro comunitário, despertar o interesse do senador. Alexander deu de ombros. É bom para os negócios. Os Williams são influentes em várias fundações. Além disso, seus programas realmente têm resultados impressionantes. Eu pesquisei. Você pesquisou meu trabalho? Sofia estava genuinamente surpresa. Conheça seu inimigo, disse Alexander, descontraído, sem malícia,
Ou, neste caso, seu noivo. O restante do jantar passou numa mistura estranha, mas não desagradável, de conversa genuína e atuação para os outros clientes que os reconheciam. Quando a sobremesa chegou, Sofia se pegou rindo das observações surpreendentemente afiadas de Alexander sobre personalidades do setor tecnológico. Você não é o que eu esperava, admitiu, enquanto esperavam o manobrista trazer o carro. Quer dizer, você ainda é absurdamente privilegiado, Sofia corrigiu, mas um pouco menos insuportável do que eu imaginava. Alexander colocou a mão sobre o coração, fingindo emoção. Cuidado, senhorita Mendes. Isso quase soou como um elogio. O caminho de volta ao apartamento de Sofia foi silencioso, ambos cansados de um dia inteiro fingindo. Quando Alexander parou em frente ao prédio dela, surpreendeu-a ao dar a volta e abrir a porta do carro. Eu me viro, protestou Sofia. Tenho certeza que sim, concordou Alexander. Mas pode haver fotógrafos por aí. Melhor prevenir que remediar. Ele a acompanhou até a entrada, mantendo uma distância respeitosa que, ainda assim, parecia íntima o suficiente para qualquer paparazzi à espreita. Obrigada, disse Sofia, desconfortável ao chegarem à porta, por não tornar isso mais difícil do que já é. Alexander a estudou na penumbra da entrada. Estamos nisso juntos, por mais estranho que pareça. Te vejo amanhã na festa de noivado, Sofia gemeu. Mais um evento? Ordem da avó, lembrou Alexander. Traje formal. Sterling Manor, 8 horas. Vou mandar um carro. Eu posso dirigir, Sofia insistiu. Nesse caixão sobre rodas que você chama de carro? Nem pensar. Você é noiva Sterling agora. A aparência importa. Antes que Sofia pudesse argumentar, Alexander inclinou-se e beijou sua bochecha num gesto claramente para os olhos alheios, mas que fez um arrepio inesperado percorrer sua espinha. Ainda assim, murmurou perto do ouvido dela. Boa noite, Sofia. Boa noite, Alexander, respondeu, odiando o leve suspiro na voz. Subindo as escadas até o apartamento, Sofia tocou o lugar onde seus lábios estiveram. É tudo fachada, lembrou a si mesma com firmeza. Não se esqueça de quem ele realmente é. Mas ao adormecer naquela noite, Sofia não conseguia se lembrar do homem arrogante que a havia encharcado com o carro. Em vez disso, sua mente a levava aos vislumbres inesperados de alguém mais complexo. Alguém que roubava batatas da batida de milkshake dela, que pesquisava seu trabalho em segredo e que mantinha a mão gentilmente pousada em suas costas ao apresentá-la a um senador. Do outro lado da cidade, no alto de sua cobertura luxuosa, Alexander Sterling estava na varanda, segurando um copo de uísque e encarando as luzes da cidade. Dizia a si mesmo que só estava revisando a performance do dia, analisando o que funcionara e o que não. Dizia que era por isso que sua mente insistia em reviver o som da risada genuína de Sofia, a suavidade inesperada da pele dela sob seus lábios e o brilho feroz de inteligência nos olhos dela ao falar sobre seu trabalho. Era só parte do teatro, ele insistia. Apenas negócios, mas, pela primeira vez em anos, Alexander Sterling não estava totalmente convencido pelas próprias mentiras. Você vai se casar em 3 dias, comentou Javier, observando Sofia por cima da xícara de café, enquanto os dois estavam sentados no pequeno escritório do centro comunitário. Como consegue estar tão calma? Sofia continuou digitando no laptop, mal levantando os olhos. Porque não é um casamento de verdade, lembra? Só uma transação comercial com uma festa caríssima. Já haviam se passado 2 semanas e meia desde o incidente com a pedra que, de algum modo, a levara ao noivado com um dos solteiros mais cobiçados da América. 2 semanas e meia de sessões de fotos, eventos sociais e aparições públicas cuidadosamente ensaiadas, que transformaram Sofia de uma organizadora comunitária anônima em metade do que a mídia agora chamava de o casal mais inspirador dos Estados Unidos. Ah, por favor, Javier resmungou. Eu vi aquelas fotos do baile beneficente. Aquele homem não estava olhando para você como se fosse só uma transação.
Os dedos de Sofia pararam por um instante sobre o teclado. O baile beneficente tinha sido inesperado. Alexander estivera atencioso, encantador, e ainda doara mais US$ 1 milhão para o hospital infantil que promovia o evento. Quando ela o agradeceu mais tarde, ele apenas deu de ombros com um "é por uma boa causa". Pareceu sincero. Ele é um bom ator, disse Sofia, tentando convencer a si mesma tanto quanto a Javier. Só isso. Uhum, Javier respondeu com ceticismo. É por isso que você mantém as matérias da sociedade com suas fotos penduradas no quadro de avisos? Sofia jogou uma caneta nele. Ele desviou com a facilidade de quem já conhecia o truque. Falando no seu futuro marido? Javier continuou. Não é hoje o primeiro dia dele como voluntário aqui, de acordo com o acordo pré-nupcial? Sofia olhou para o relógio e soltou um gemido. Completamente esqueci. Ele chega em meia hora. O grande Alexander Sterling dobrando cadeiras e servindo lanches para crianças do pós-aula. Javier murmurou. Essa eu preciso ver. Você não tem outro lugar para estar? Sofia perguntou seca. Absolutamente não, Javier sorriu. Limpei toda a minha agenda para esse evento histórico. Pontualmente, uma agitação na entrada do prédio anunciou a chegada de Alexander. Sofia correu até lá e o encontrou cercado por sua equipe, todos tentando não parecer deslumbrados. Alexander! Ela o cumprimentou, subitamente consciente do contraste entre seus jeans gastos e a blusa simples e a perfeição casual, e provavelmente caríssima, da roupa dele, que poderia custar mais que o orçamento mensal inteiro do centro. Sofia, ele respondeu com o sorriso cálido que havia ensaiado para as aparições públicas. Inclinou-se para beijar sua bochecha e sussurrou: tem um fotógrafo do outro lado da rua. Faça parecer convincente. Sofia forçou um sorriso e segurou a mão dele. Deixe-me te mostrar o local. O centro comunitário funcionava em uma antiga escola primária construída nos anos 60. Apesar dos esforços de Sofia e da criatividade no orçamento, o prédio mostrava sua idade. Tinta descascando, chão desgastado, instalações antiquadas. Essa é nossa sala principal de atividades, explicou Sofia, levando Alexander até um salão grande com mesas organizadas para o programa pós-escolar. As crianças chegam em cerca de 1 hora. Servimos um lanche saudável, ajudamos com a lição de casa e depois oferecemos atividades de enriquecimento. Alexander observou o ambiente com expressão neutra. Quantas crianças vocês atendem? Cerca de 60 por dia. E temos outras 40 na lista de espera. Com a doação da Fundação Sterling, esperamos ampliar nossa capacidade e melhorar a estrutura. Alexander assentiu. Então a surpreendeu com uma pergunta inesperadamente genuína. Qual é a necessidade mais urgente? Sofia piscou, sem esperar real interesse. Bem, o telhado vaza quando chove. Estamos usando baldes, mas está piorando. Alexander franziu a testa, olhando para o teto, onde manchas de água indicavam vazamentos antigos. Isso é inaceitável. Crianças precisam de um espaço seguro e seco. Bem-vindo à realidade do terceiro setor, disse Sofia com um encolher de ombros que mal escondia a frustração. É sempre remendo e improviso quando se está constantemente correndo atrás de verba. Antes que Alexander pudesse responder, as portas da frente se abriram de repente e um grupo de adolescentes entrou, rindo e falando alto. Todos pararam bruscamente quando o viram. É outra! Uma garota sussurrou alto, os olhos arregalados. Sofia deu um passo à frente e anunciou. Pessoal, este é Alexander Sterling. Ele vai ser voluntário conosco nas tardes de quarta-feira. Alexander, esses são nossos mentores adolescentes que ajudam as crianças mais novas. Um rapaz magro, com cerca de 16 anos, se adiantou. Você é o cara da tecnologia, né? O que criou aquele aplicativo de programação? Alexander pareceu surpreso por um instante. Sim. Codecraft foi um dos meus primeiros projetos, aprendi a programar com ele. Sou Miguel, prazer, disse o garoto com um tom de admiração na voz. Algo mudou no olhar de Alexander, uma suavidade que Sofia raramente tinha visto. Prazer, Miguel. Você ainda programa? Miguel deu de ombros.
Tento, mas os computadores aqui são bem antigos. Sofia sentiu um flash de vergonha pela tecnologia ultrapassada do centro, mas Alexander apenas assentiu pensativo. Talvez eu possa ajudar com isso, disse, voltando-se para Sofia. Por onde começo? Nas 3 horas seguintes, Sofia assistiu impressionada enquanto Alexander Sterling, bilionário magnata da tecnologia e conhecido playboy, montava estações de lanche, ajudava as crianças com o dever de matemática e até se abaixava no chão para ajudar um grupo de garotos de 8 anos a montar um robô de Lego. Ele é realmente bom com elas, murmurou Javier para Sofia, enquanto observavam Alexander explicando pacientemente um conceito matemático para uma criança frustrada. Eu sei, respondeu Sofia surpresa. É estranho. Quando a última criança foi buscada, o centro ficou silencioso novamente. Sofia encontrou Alexander na pequena sala usada como laboratório de informática, examinando os equipamentos antigos com um olhar crítico. Essas máquinas são dinossauros, disse ele sem levantar o olhar. Como as crianças vão aprender habilidades relevantes com tecnologia que ficou obsoleta há 5 anos? Sofia se encostou no batente da porta, cruzando os braços. Trabalhamos com o que temos, Alexander. Nem todo mundo tem o luxo do que há de mais moderno. Alexander endireitou-se, passando a mão pelo cabelo. Um gesto que Sofia já reconhecia como sinal de frustração verdadeira, não a pose controlada que ele mostrava ao público. Não é luxo, ele rebateu. É dar a essas crianças uma chance de competir na economia digital. Miguel tem talento de verdade. Ele poderia ter futuro na tecnologia se tivesse as ferramentas e a orientação certas. Você acha que eu não sei disso? Sofia retrucou, a voz subindo um pouco. Acha que eu não daria a lua para essas crianças se pudesse? A gente faz o melhor que pode com os recursos limitados. Alexander a estudou por um longo instante e então assentiu, como se tivesse tomado uma decisão. Eu volto amanhã. Mas nosso acordo é só às quartas-feiras, Sofia lembrou. Algumas coisas não podem esperar até a semana que vem. Ele respondeu enigmaticamente, já tirando o celular do bolso para fazer algumas ligações. Na manhã seguinte, Sofia chegou ao centro e encontrou um caminhão de entregas estacionado do lado de fora, com uma equipe descarregando computadores novos, tablets e equipamentos que ela nem reconhecia. O que está acontecendo? Ela exigiu, vendo Alexander coordenar a instalação como um general comandando suas tropas. Ele se virou para ela com uma expressão de entusiasmo juvenil que a deixou sem fôlego por um instante. Atualização tecnológica. São todos modelos da última geração da Sterling Tech, ainda bons, mas recentemente substituídos nos nossos escritórios. Em vez de jogá-los fora, pensei que poderiam ter uma segunda vida aqui. Sofia ficou sem palavras enquanto os trabalhadores passavam carregando caixas. E eu marquei uma equipe para o sábado, continuou Alexander, interpretando o silêncio dela como aprovação. Eles podem consertar os vazamentos do telhado e substituir as partes danificadas sem atrapalhar seus programas. Alexander, Sofia finalmente conseguiu interromper, puxando-o de lado. Eu agradeço, mas isso não foi o que combinamos. Você não pode simplesmente aparecer e... Ela parou, sem saber como explicar. E qual seria o problema? Alexander a desafiou, confuso. Não é para isso que você trabalha aqui? Para conseguir o que essas crianças precisam? É claro que sim. Mas qual é o problema? Ele insistiu, abrindo os braços. Esse equipamento estava parado num depósito. A equipe de telhado estava disponível. É um ganha-ganha. Sofia lutava para explicar por que a decisão unilateral dele a incomodava tanto. O problema é que você não perguntou. Você decidiu sozinho o que precisávamos e fez acontecer, como um cavaleiro branco. Alexander lançou um toque de sarcasmo, o antigo traço reaparecendo. Exatamente, Sofia assentiu. Essas crianças não precisam de um salvador que aparece com presentes caros. Precisam de apoio sustentável e de pessoas que as vejam como algo mais do que um caso de caridade ou um abatimento fiscal. O rosto de Alexander endureceu. É isso que você pensa que isso é? Um abatimento fiscal? Não é? Sofia provocou. Mais uma boa ação para a imagem da família Sterling?
A acusação atingiu Sofia como um golpe físico. Antes que ela pudesse responder, Miguel surgiu ao lado de Alexander, com os olhos brilhando de entusiasmo. Senhor Sterling, é verdade que você trouxe computadores novos, óculos de realidade virtual e uma impressora 3D? A máscara de Alexander cedeu um pouco enquanto ele se virava para o adolescente. Eu pensei que você poderia ajudar a configurá-los. Miguel acenou com entusiasmo. Com certeza. Já estou lendo sobre impressão 3D há meses. Enquanto Miguel arrastava Alexander para examinar os novos equipamentos, Sofia ficou parada, congelada, sentindo uma mistura de emoções conflitantes. Uma parte dela, aquela teimosa e independente que lutara por tudo o que conquistara, se irritava com a atitude autoritária de Alexander ao oferecer ajuda. Mas havia outra parte, aquela que passava noites acordada, preocupada com o teto vazando do centro e as instalações ultrapassadas, que não conseguia negar a alegria genuína estampada no rosto de Miguel. Quando o almoço chegou, o laboratório de informática estava irreconhecível. As máquinas antigas e lentas deram lugar a estações de trabalho modernas e potentes. Uma impressora 3D zumbia no canto, criando um pequeno robô desenhado por um grupo de estudantes do ensino fundamental, completamente encantados. Alexander se movia entre eles, respondendo perguntas e oferecendo orientações com uma paciência inesperada. Sofia observava da porta, sua raiva inicial se dissipando enquanto via aquela cena. Seja qual for o motivo dele, ela pensou, Alexander está realmente fazendo a diferença para essas crianças hoje. Ele não é o que eu esperava, disse uma voz ao seu lado. Sofia se virou e encontrou a senhora Chen, a idosa tutora de matemática que fazia trabalho voluntário 3 dias por semana. Não, Sofia admitiu baixinho, ele não é. Quando a empolgação finalmente diminuiu e as crianças, a contragosto, voltaram às suas atividades, Sofia encontrou Alexander sozinho na cozinha, preparando-se um café. Eu devia ter te consultado antes, disse ele sem se virar. Peço desculpas por ter ultrapassado os limites. A simples admissão pegou Sofia de surpresa. Obrigada, ela respondeu, avançando um pouco mais na sala. E desculpe por supor que suas intenções eram menos genuínas. Alexander se virou para encará-la, segurando a caneca de café. Por que você pensou isso? A pergunta foi direta, sem acusação. Sofia refletiu honestamente. Porque pessoas como você, ricas, poderosas, geralmente têm uma agenda, ela disse finalmente. Na minha experiência, nada vem sem um preço. Inclusive nosso acordo. Alexander falou baixo. Inclusive nosso acordo? Sofia desviou o olhar. Especialmente nosso acordo. Alexander apoiou a caneca e deu um passo mais perto dela. E se eu te dissesse que gostei de estar aqui hoje, que ver o rosto do Miguel quando percebeu o que podia criar com as ferramentas certas foi mais gratificante do que fechar meu último contrato bilionário? Diria que você é um ator melhor do que eu pensava, Sofia retrucou. Mas não havia malícia nas suas palavras. Ou talvez, sugeriu Alexander, baixando ainda mais o tom, você não me conhece tão bem quanto imagina. O ar entre eles ficou carregado de algo que Sofia não estava pronta para admitir. Ela deu um passo consciente para trás, criando distância. O ensaio do casamento é amanhã à noite, ela disse, mudando de assunto. Eleanor mandou um cronograma detalhado no meu e-mail. Pelo visto, preciso estar na mansão às 16 horas para as últimas provas de roupa. Alexander aceitou a mudança de tema com elegância. A vovó adora organizar eventos elaborados. É só sorrir e concordar que ela acaba ficando sem ordens. Falando por experiência, Sofia sorriu levemente. 32 anos de experiência, ele confirmou, retribuindo o sorriso. Não o sorriso ensaiado para as câmeras, mas algo mais genuíno, que criava pequenas rugas ao redor dos olhos. Um silêncio confortável caiu entre eles, quebrado apenas quando Javier apareceu na porta. Sofia, o ônibus do contraturno chegou com as crianças menores, anunciou, olhando curioso para eles. E tem mais repórteres lá fora.
Parece que espalharam que o Sr. Sterling está fazendo trabalho comunitário. Acho melhor eu ir. Alexander endireitou a postura, voltando ao personagem público sem esforço. Tenho reuniões esta tarde. Claro, Sofia assentiu, de repente consciente da proximidade entre eles. Obrigada por tudo isso. Ela gesticulou vagamente para o laboratório de informática transformado, visível pela porta. A expressão de Alexander suavizou por um momento. Até amanhã no ensaio. Eu vou estar de branco. Sofia brincou, fraca. Depois que Alexander saiu, respondendo perguntas dos repórteres com a habilidade de sempre a caminho do carro, Javier encurralou Sofia no escritório. Ok, o que foi aquilo? Exigiu ele. O quê? Sofia perguntou inocentemente, mexendo nos papéis da mesa. Aquele... Javier apontou para a cozinha. Aquele momento com o senhor bilionário, quando você olhava para ele como se ele fosse a coisa mais incrível do mundo, e ele te olhava como se estivesse cumprindo uma obrigação profissional. Sofia interrompeu firmemente. Não inventa, Javier. Isso ainda é só um acordo. Em um ano, cada um vai para um lado e o centro comunitário terá financiamento garantido. Javier disse cético. E eu sou Beyoncé. Sofia jogou outra caneta nele, que dessa vez ele pegou. Só estou dizendo, continuou, com a expressão séria. Cuidado. Do jeito que ele te olha, não me parece atuação. Depois que Javier saiu, Sofia ficou sozinha no escritório, mexendo distraidamente no anel de noivado vintage, uma esmeralda antiga em seu dedo. Lá fora, podia ouvir o alegre caos das crianças explorando a nova tecnologia que Alexander tinha proporcionado. Isso não é real, ela se lembrou, firmemente. É só uma atuação muito convincente. Mas, enquanto ela relembrava os acontecimentos do dia na mente, Alexander no chão, ajudando crianças com robôs de Lego, a empolgação verdadeira na voz dele ao explicar a impressora 3D para Miguel, aquele momento desprevenido na copa, quando ele sugeriu que ela não o conhecia tão bem quanto pensava. Sofia não conseguia calar a pequena voz no coração que sussurrava que, talvez, só talvez, algumas performances revelassem mais verdade do que ficção. Do outro lado da cidade, Alexander estava numa reunião do conselho, aparentemente focado nas projeções trimestrais, mas sua mente vagava repetidamente para o centro comunitário, para a dedicação feroz de Sofia ao trabalho, para aquele breve instante em que as barreiras dela caíram e ele viu vulnerabilidade por trás da força. A voz da avó de Alexander cortou seus pensamentos. Você concorda com a proposta? Alexander piscou, voltando ao presente. Desculpe, pode repetir a pergunta? Eleanor Sterling ergueu uma sobrancelha, claramente ciente de que seu neto estava distante. O conselho discutia a fusão proposta com a Westfield Technologies. Sim, disse Alexander rapidamente, examinando o documento à sua frente. Acho que deveríamos adiar. A infraestrutura deles para a segurança na nuvem não está à altura dos nossos padrões. Enquanto a discussão seguia ao redor, Alexander fazia mentalmente uma anotação para buscar melhor financiamento para os programas de STEM no centro comunitário. Miguel tinha talento de verdade. Com a orientação certa, poderia ter um futuro na Sterling Deck. É só bom negócio, dizia a si mesmo. Investir em talentos futuros, responsabilidade social corporativa. Não tinha nada a ver com o brilho nos olhos de Sofia quando as crianças descobriam o que podiam criar com o novo equipamento. Nada a ver com a percepção crescente de que seu noivado falso, cuidadosamente montado, começava a parecer perigosamente real. A propriedade da família Sterling brilhava com milhares de luzes cintilantes, transformando a mansão já impressionante num cenário de conto de fadas. Dentro da suíte nupcial, um quarto maior que o apartamento inteiro de Sofia, ela estava diante do espelho de corpo inteiro, mal reconhecendo a mulher que a encarava. Você está linda, querida, disse Eleanor Sterling, aproximando-se com uma caixa de joias vintage. Toda noiva deve brilhar no dia do casamento, mesmo quando as circunstâncias são pouco convencionais.
Sofia alisou as mãos sobre o vestido simples, porém elegante, que Eleanor a ajudara a escolher. Diferente dos vestidos elaborados de princesa que Sofia rejeitara, aquele era discreto. Uma silhueta lisa, com detalhes delicados em renda que, de alguma forma, a fazia parecer sofisticada e etérea. Obrigada por não me obrigar a usar uma nuvem de merengue, disse Sofia, com um pequeno sorriso. Eleanor riu, abrindo a caixa para revelar um colar deslumbrante de safiras e diamantes. Uma noiva Sterling deve parecer ela mesma, só que elevada. Além do mais, Alexander odiaria ver você desconfortável. O coração de Sofia bateu forte, nitespe. Aure. Inesperadamente ao ouvir o nome do futuro marido. Duvido que Alexander se importe com o que eu vista. Não tenha tanta certeza, disse Eleanor, de forma enigmática, prendendo o colar no pescoço de Sofia. Algo emprestado e azul. Isso está na nossa família há gerações. Sofia tocou as safiras com cuidado. É lindo. Agora, disse Eleanor, dando um passo para trás para admirar seu trabalho. Você está pronta para casar com meu neto? Tão pronta quanto alguém pode estar para um casamento falso, respondeu Sofia, tentando usar humor para esconder a confusão. Os olhos de Eleanor tinham um brilho de quem sabe mais. Ainda é falso, minha querida, depois de tudo o que passou nas últimas 3 semanas. Antes que Sofia pudesse responder, bateram na porta. Javier apareceu, esplêndido no papel de padrinho. Está na hora, anunciou, mas parou ao vê-la. Uau, Sofia, uau. Eloquente como sempre, Sofia provocou, aliviada com a interrupção. Ela ainda não estava pronta para encarar a pergunta que Eleanor fizera, não estava pronta para admitir que, em algum ponto entre jogar uma pedra no carro de Alexander e vê-lo pacientemente ensinar programação a crianças carentes, algo fundamental havia mudado. A cerimônia foi íntima para os padrões dos Sterling. Apenas 100 convidados no grandioso salão da mansão, transformado num oásis de jardim com flores brancas caindo em cascata e árvores estrategicamente posicionadas, criando uma atmosfera de floresta encantada. Enquanto Sofia esperava na entrada, braço entrelaçado ao de Javier, seus pais haviam falecido anos atrás, ela viu Alexander no altar e seu fôlego falhou. Ele estava devastadoramente lindo em seu smoking, o cabelo normalmente perfeito, ligeiramente despenteado, como se tivesse passado as mãos por ele nervosamente. A ideia de Alexander Sterling estar nervoso com algo era tão inesperada que Sofia quase riu. Então seus olhos encontraram os dela e o resto da sala desapareceu. Algo na expressão dele, uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes, fez seu coração disparar. Por um instante, era fácil esquecer que tudo aquilo era uma encenação elaborada. A cerimônia passou num borrão. Sofia se moveu como em um sonho, pronunciando seus votos com uma firmeza surpreendente, considerando o turbilhão em seu coração. Quando Alexander deslizou a aliança em seu dedo para juntar ao anel de noivado antigo, suas mãos tremiam ligeiramente. Um detalhe tão fora do comum para sua habitual confiança que Sofia se viu apertando os dedos dele para tranquilizá-lo. Eu agora os declaro. Você os declara marido e mulher. Pode beijar a noiva. Era o momento que eles não tinham ensaiado. Durante a prática, Alexander mal tinha roçado os lábios na bochecha dela, murmurando: Vamos manter simples amanhã. Mas agora, diante dos convidados, os olhos dele lançavam uma pergunta silenciosa enquanto segurava delicadamente o rosto de Sofia. Ela se pegou assentindo quase imperceptivelmente. O beijo deveria ser breve, uma demonstração convincente, porém contida, para a plateia. Mas no instante em que seus lábios se tocaram, algo elétrico os percorreu. A mão de Alexander deslizou para a cintura dela, puxando-a para mais perto, enquanto os dedos de Sofia agarravam a lapela do paletó dele. Por alguns segundos, sem fôlego, a encenação desapareceu, deixando só a verdade incontestável que ambos tentavam evitar. Quando finalmente se separaram, levemente atordoados, os convidados explodiram em aplausos.
Sofia percebeu vagamente Eleanor enxugando os olhos com um lenço, Javier lhe lançando um olhar cúmplice. Mas, acima de tudo, estava consciente da mão de Alexander ainda firme segurando a dela, como se tivesse medo de soltá-la. A recepção que se seguiu foi uma obra-prima de elegância contida, exatamente o que Sofia pedira quando Eleanor sugerira os planos do casamento. No jardim atrás da mansão, mesas decoradas com flores silvestres e velas criavam uma atmosfera de celebração íntima, não de ostentação. Você passou pela parte difícil, murmurou Alexander, enquanto dançavam pela primeira vez, a mão dele quente nas costas dela. Só faltam algumas horas, sendo a senhora Sterling por hoje. Sofia ergueu os olhos, estudando o rosto que, em tão pouco tempo, havia se tornado estranhamente querido. Será que é tão terrível assim ser casado comigo? Algo mudou na expressão de Alexander, um lampejo de emoção, rapidamente disfarçado. Não tão terrível quanto eu temia no começo, admitiu com um pequeno sorriso. Até agora você só me jogou uma pedra. A piada permitiu que ambos recuassem daquele território perigoso que rondavam. Sofia riu e continuaram a dança em silêncio confortável, cada um perdido em seus pensamentos. Mais tarde, enquanto conversava com algumas crianças do centro comunitário, que Eleanor, gentilmente, havia incluído na lista de convidados, Sofia ouviu uma conversa que fez seu sangue gelar. Claro que é um casamento de fachada, disse a voz de um homem atrás de uma coluna próxima. Alexander precisa controlar a empresa antes do aniversário dele. E essa mulher do centro comunitário foi conveniente. Dou 6 meses até eles se divorciarem silenciosamente. Richard, você está só amargurado porque achava que ia conseguir a posição de CEO, respondeu uma mulher. E além disso, você viu como ele olha para ela? Isso não é fingimento. Por favor, esse homem. Richard, primo de Alexander, zombou. Alexander Sterling não se apaixona. Ele faz alianças estratégicas. Esse casamento é só negócio, um meio para um fim. O peito de Sofia apertou dolorosamente. Claro que era negócio. Era assim desde o começo. Então, por que as palavras de Richard a feriram tanto? Ela se desculpou das crianças e buscou refúgio em um terraço isolado, precisando de um momento para se recompor. O ar frio da noite tocava sua pele quente enquanto ela apoiava as mãos na balaustrada de pedra, respirando fundo, se escondendo da sua própria recepção de casamento. A voz de Alexander veio atrás dela. Sofia se endireitou, mas não se virou. Só precisava de um pouco de ar. Ele se aproximou, o ombro quase tocando o dela, enquanto ambos observavam os jardins iluminados. Está tudo bem? Você parece abalada. Ouvi seu primo Richard, Sofia admitiu. Ele foi bem claro sobre o que pensa do nosso acordo. A mandíbula de Alexander se apertou. Richard sempre foi ciumento. Ignore-o. Mas ele não está errado, está? Sofia insistiu, finalmente se virando para encará-lo. Isso é só negócio, um meio para um fim. Esse era o acordo. Algo brilhou nos olhos de Alexander, quase uma dor. Você ainda vê assim? A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações não ditas. O coração de Sofia batia forte contra as costelas enquanto buscava uma resposta que não a deixasse vulnerável. Antes que pudesse falar, Graves apareceu na entrada do terraço. Sr. Sterling, sua avó solicita sua presença para o corte do bolo. Alexander hesitou, claramente relutante em abandonar a conversa inacabada. Vamos já, Graves. Sozinhos novamente, Alexander segurou a mão de Sofia, o toque surpreendentemente gentil. Devemos voltar, mas essa conversa não acabou. O restante da recepção passou num borrão de corte de bolo, brindes com champanhe e fotos cuidadosamente orquestradas. Durante tudo isso, Sofia estava profundamente consciente do olhar de Alexander a acompanhando, da pergunta que ainda permanecia entre eles, sem resposta. Finalmente, quando os últimos convidados partiram e a equipe começou a arrumar, Eleanor se aproximou dos recém-casados com um sorriso satisfeito. Um dia perfeito, declarou, beijando-os ambos na bochecha.
Agora preparei a suíte azul para Sofia e Alexander. Seu quarto habitual está pronto, a menos que prefiram algo diferente. A insinuação foi clara, e Sofia sentiu o calor subir as faces. A suíte azul está ótimo, obrigada. Ela falou rapidamente. O rosto de Alexander era uma máscara impossível de decifrar. Vó, poderia nos dar um momento? Os olhos de Eleanor brilharam com entendimento. Claro, querida. Boa noite para vocês dois. Quando ficaram sozinhos no saguão imponente, um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Sofia sentiu de repente a realidade. Eles agora eram legalmente casados, naquele que era tecnicamente o lar deles, com a noite de núpcias se estendendo à frente. Acho que devo me trocar, disse ela, gesticulando vagamente para o vestido de noiva. Sofia, Alexander falou baixo, interrompendo sua saída. Sobre o que Richard disse. Tudo bem, ela o cortou. Ele só falou o óbvio. É um acordo de negócios. Nós dois sabemos disso. Alexander deu um passo mais perto, os olhos procurando os dela. Será? Porque eu não sei se sei de mais nada. O coração de Sofia acelerou. Como assim? Quero dizer, ele disse com cuidado. Quando aceitei esse acordo, pensei que seria simples, direto, um ano de fingimento. Depois cada um segue seu caminho. E agora? Ela perguntou, quase sem respirar. Alexander passou a mão pelos cabelos, num gesto familiar de agitação verdadeira. Agora, aqui estou, na minha noite de casamento, olhando para minha esposa e percebendo que, em algum momento, isso parou de ser fingimento para mim. A confissão pairou no ar, tão vulnerável que parecia quase impossível, vinda de um homem que construiu sua vida em percepções controladas. Alexander, Sofia começou, sem saber o que dizer. Não precisa dizer nada, ele interrompeu rápido. Eu sei que isso não faz parte do nosso acordo. Sei que você tem planos depois desse ano. Não peço para nada mudar. Só não podia deixar as palavras do Richard passarem sem resposta. Não hoje. Ele se virou para sair, e algo dentro de Sofia se rompeu. Uma verdade que ela lutava para esconder há semanas. Espere, ela chamou, dando um passo em sua direção. E se eu também não quiser fingir mais? Alexander congelou, depois lentamente se virou, esperança e cansaço misturados no olhar. O que quer dizer? Sofia respirou fundo, reunindo coragem. Quero dizer que joguei uma pedra no seu carro porque você era tudo o que eu desprezava sobre privilégio e arrogância. Mas aí eu te vi sentado no chão, ajudando crianças com o dever de casa. Vi como você ouvia o Miguel falar de programação com interesse genuíno. Notei como você lembra o nome de todo mundo no centro e nunca os trata como se fossem caridade. Ela deu mais um passo. Quero dizer que, em algum lugar entre te odiar e me casar com você, comecei a enxergar o verdadeiro Alexander Sterling e acho que posso estar me apaixonando por ele. Por um instante, Alexander ficou imóvel, como se qualquer movimento pudesse quebrar aquele momento. Então, com uma reverência que tirou o fôlego de Sofia, ele segurou o rosto dela nas mãos. Passei a vida toda interpretando papéis, disse baixinho, o gênio brilhante da tecnologia, o playboy charmoso, o empresário implacável. Era mais fácil do que deixar alguém ver quem eu realmente sou. Mas você jogou uma pedra no meu carro e exigiu a verdade. E, de alguma forma, esse foi o momento mais libertador da minha vida. Sofia riu entre as lágrimas que surgiam sem avisar. Que jeito estranho de conhecer o amor da sua vida. O amor da minha vida? Alexander repetiu maravilhado. É isso que você é, Sofia Mendes Sterling? Em resposta, Sofia se elevou nas pontas dos pés e pressionou os lábios nos dele. Não para câmeras, nem convidados, nem aparências, mas para eles sozinhos. Esse beijo era diferente do primeiro, mais profundo, mais certo, cheio de promessas, não de dúvidas. Quando finalmente se separaram, Alexander apoiou a testa na dela. E agora? O que acontece? Nosso acordo era só por um ano.
Acho que precisamos renegociar nossos termos, Sofia respondeu sorrindo. Como empresário, estou aberto a isso. Ele brincou, envolvendo a cintura dela com os braços. O que você tem em mente? Bem, Sofia fingiu pensar. O centro comunitário continua recebendo o financiamento. Você continua com a empresa. Mas, ao invés de divorciarmos em 1 ano, tentamos esse negócio de casamento de verdade? Alexander sorriu largo. Sofia assentiu, com uma condição extra. Só uma coisa. Diga. Você continua sendo voluntário no centro, ela disse. As crianças adoram você e você é surpreendentemente bom nisso. Alexander riu, um som livre e genuíno que Sofia aprendeu a amar. Acho que isso pode ser combinado. Mais alguma coisa? O rosto dela ficou sério. Promete que sempre seremos honestos um com o outro, sem mais fingimentos, sem mais máscaras. Prometo, ele disse solenemente, selando o voto com outro beijo. Das sombras da grande escadaria, Eleanor Sterling assistia à cena com um sorriso satisfeito. Seu plano funcionara até melhor do que imaginara. Não só a empresa ficaria em mãos competentes, como seu neto finalmente encontrara alguém que o via de verdade e o amava assim mesmo. Missão cumprida, murmurou para si mesma, retirando-se silenciosamente para dar privacidade aos recém-casados. Nos anos que se seguiram, a história de como Sofia e Alexander Sterling se conheceram e logo se tornaram uma lenda em seus círculos sociais. O episódio da pedra lançada, eternizado por várias testemunhas com câmeras de smartphone, virou a história favorita em jantares e galas beneficentes. O centro comunitário Westside prosperou sob a liderança contínua de Sofia e as contribuições tecnológicas de Alexander, crescendo até abrir 3 unidades pela cidade. Miguel, o adolescente que impressionou Alexander com suas habilidades em programação, foi o primeiro contemplado com a Bolsa de Tecnologia Sterling e, depois de se formar no MIT, entrou na empresa como engenheiro de software. Quanto a Eleanor Sterling, ela viveu até os 96 anos, orgulhosa dos seus 3 bisnetos e sempre lembrando Sofia e Alexander de que eles deviam sua felicidade a ela. Afinal, dizia com um brilho no olhar, é preciso um tipo especial de mulher para jogar uma pedra no carro de um homem e ainda conquistar seu coração. Eu soube na hora que você era a pessoa certa para o meu neto impossível. E Sofia, olhando para Alexander, que há muito já havia provado ser bem diferente do milionário arrogante que ela conhecera, sorria e concordava que, às vezes, os começos mais inesperados levam às histórias de amor mais lindas, mesmo que comecem com uma pedra na porta amassada de um carro. E aí, o que você achou da história deles? Compartilhe sua opinião nos comentários. De 0 a 10. Qual sua nota? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. Confira mais relatos emocionantes clicando na tela final.